Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Graças a Deus. Estamos aí na dependência do Senhor. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de orar. Não deixe o seu coração se esfriar. Esteja sempre buscando contato com os irmãos. Nós estamos aqui para o que precisar. Amém? Muita saudade de vocês. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 até o 17. Nos diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão sendo perdidos. Para com eles, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a eternidade. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Amém, queridos. Aleluias. Palavra gloriosa, né? A palavra de Deus toda é gloriosa. A palavra de Deus, ela é abençoada e abençoadora, né? Nós temos que aplicá-la em nossa vida. Mas aqui nós estamos aqui num contexto do próprio Evangelho escrito por Paulo em 2 Coríntios. Paulo estava se defendendo de algumas acusações aqui em 2 Coríntios, por ter sido questionado quanto ao seu apostolado. Então Paulo escreve a carta de 2 Coríntios para que ele possa se defender, trazer autoridade para a sua posição de apóstolo e também trazer algumas instruções para a igreja de Coríntios. Como sempre, Paulo nunca perdeu a oportunidade de ensinar e exortar os irmãos. E nós também, nos dias de hoje, somos exortados pela palavra do Senhor, pela palavra que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou também. Essa carta foi para a igreja de Coríntios, mas os mesmos problemas, as mesmas questões nós temos nos dias de hoje. Então ela serve para nós também. Mas esse contexto, o contexto imediato deste texto, eu gostaria que você prestasse atenção aqui para que você possa entender. O apóstolo Paulo, aqui nestes quatro versículos, ele faz uma alusão a um desfile de vitória. Sabe o que é desfile de vitória? Os romanos, quando era costume deles, quando eles ganhavam uma batalha, eles faziam na sua cidade um desfile. E esse desfile era assim: todos os presos de guerra vinham na frente do desfile, os soldados marchando atrás, entrando na cidade, e na frente de tudo, os sacerdotes queimando incenso. Então, Paulo, nessa circunstância aqui, ele aproveita esse estilo de desfile, de costume dos romanos, para poder ensinar algumas verdades aqui que nós vamos aprender. Daqui a pouco a gente volta neste contexto histórico do desfile romano, para que você possa entender melhor essa passagem, tá? Então, nós temos algumas lições para tirar daqui para as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, né?
Nós vivemos em dias difíceis, difíceis de batalhas mesmo. Nós travamos muitas batalhas. Agora nós estamos travando uma batalha muito grande com essa doença que tem assolado o mundo, e muitos batalhando financeiramente e outros não podendo trabalhar. Enfim, queridos, são inúmeras as batalhas que nós estamos travando nos dias de hoje. Nos últimos 100 anos, eu estava escutando esses dias aí um programa até de rádio, esse programa de FM, e eles estavam comentando que nos últimos 100 anos nunca teve uma crise como essa que nós estamos passando. Nós nunca enfrentamos uma luta como nós estamos enfrentando. E essa luta tem chamado outras lutas junto com ela, né? Os medos, as ansiedades e muito mais, coisas que nós sabemos, que nós não vamos perder tempo aqui em comentar isso que você sabe. Mas, irmãos, a palavra do Senhor tem respostas, a palavra do Senhor nos ensina, né? O apóstolo Paulo estava passando por uma luta tremenda aqui. Primeiro, ele estava sendo acusado de não ser apóstolo de Cristo. Estava sendo acusado de praticamente ser um pregador sem chamado do evangelho, sem sido chamado por Deus. Ele estava aqui, neste momento aqui que ele escreve, ele estava apreensivo com Tito, porque ele havia marcado com Tito. Nos 2 versículos anteriores, nós podemos ver que Paulo ele estava meio intranquilo em Troade, porque ele tinha marcado de se encontrar com Tito ali, e Tito não chegou ali, ele ficou preocupado, ele saiu e foi para Macedônia atrás de Tito, com mais essa preocupação, e com outras preocupações também de seu ministério, as perseguições, as prisões, as chibatadas, os maus tratos, os naufrágios, como nós nos dias de hoje, irmãos, né? Como nós nos dias de hoje. Então, Paulo aqui, ele faz, né, aqui uma alusão a esse costume romano para poder trazer alguns ensinamentos para a igreja de Corintos, para admoestá-los, para ensiná-los, para animá-los e para se defender também, né? Então, ele traz alguns ensinamentos para nós nos dias de hoje também, né? Nós estamos muito aflitos, nós estamos ameaçados, irmãos, nós estamos ameaçados. Qualquer um de nós podemos contrair essa doença e acontecer o pior, vir a fatalidade, né? Ninguém de nós está isento disso. São tempos difíceis, são dias difíceis. Nós precisamos da palavra de Deus. Você precisa de Jesus, irmãos. Nós precisamos de Jesus. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos fraquejar na fé. Nós temos que continuar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando o Senhor, como nós temos oportunidade nesses cultos, irmãos. Não despreze esses momentos que você tem, que nós temos de estarmos falando de Deus, meditando na palavra de Deus, mesmo que seja pelo meio de comunicação, como nós estamos usando do WhatsApp, mas nós estamos aqui falando de Jesus, estamos unidos, cada um na sua casa, cada um no seu lar, cada um com a sua família, e nós estamos glorificando o nome do Senhor, nós estamos exaltando o nome do Senhor, nós estamos adorando ao Senhor, e essa é a primeira lição que Paulo nos ensina. Paulo, com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, ele escreve aqui logo no primeiro versículo que nós temos que ter um coração agradecido a Deus. Irmãos, Paulo tinha um coração agradecido a Deus em meio a todo o caos que ele estava vivendo. Nós aprendemos aqui com Paulo que o nosso coração tem que estar agradecido a Deus. Olha o primeiro versículo. Na parte A, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz a triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Aqui nós temos a lição de que Paulo, em meio a todos aqueles problemas, aquelas ameaças, ele estava com o seu coração grato a Deus, porque Deus em Cristo Jesus o fazia vencedor. É a mesma coisa conosco, irmãos. Deus em meio a Cristo Jesus tem feito a nós, a sua igreja vencedora em todas as dificuldades. Se anima,
Sirva ao Senhor com alegria. Não deixa de render graças ao Senhor. Não deixa de tributar ao Senhor aquilo que lhe é devido, queridos. Nós, como cristãos, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, nós temos esse privilégio de adorarmos a Deus em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Não desanima. Continua adorando ao Senhor. Nós somos feitos para adorar ao Senhor. Nós somos feitos. O homem foi feito para o louvor e a glória do Senhor, para adorar ao Senhor, para reconhecer quem Ele é. E em meio às dificuldades, queridos irmãos, nos dias de hoje, nós reconhecemos quem é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é forte. O nosso Deus é invencível. O nosso Deus arquitetou um plano de salvação para que em Jesus nós estivéssemos com Ele. A segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós somos usados. Nós somos usados. O apóstolo Paulo, em meio a essas dificuldades que ele estava tendo, ele reconhece que ele era usado e nós somos usados para que Cristo seja conhecido de todas as pessoas. Nós vemos aqui, irmãos, na parte B do versículo que nós já lemos, que Jesus se manifesta, sempre e nos conduz a triunfo, nos conduz à vitória. E por meio de nós, por meio de Paulo, por meio da igreja, por meio de mim e por meio de você, ele manifesta uma fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. O que quer dizer isso? Que em todos os lugares que nós vamos, onde tem pessoas, as pessoas veem em nós, ou sentem em nós, a fragrância do Evangelho do Senhor Jesus, a fragrância que os atrai, que os deixam, às vezes, maravilhados, e muitas vezes deixam eles furiosos conosco, por conta de que nós temos o que eles não têm, Jesus. Nós acreditamos no que eles não acreditam, no Senhor Jesus. Então, nós, o apóstolo Paulo, em meio a todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, ele queria que Jesus Cristo fosse conhecido, que o bom perfume, que o aroma de Cristo exalasse nele, para que ele contagiasse outras pessoas. É assim comigo e com você, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas. Tem gente pior do que nós, e nós temos que levar a fragrância para que eles sejam contagiados no bom sentido com essa fragrância e conheçam ao Senhor Jesus, e que Jesus torne conhecido de todas as pessoas. Mas quem é esse que fez a obra na sua vida? Que cheiro é esse que eu sinto de você? Um cheiro de salvação, um cheiro de prosperidade, um cheiro de paz, um cheiro de tranquilidade. E você vai responder: este cheiro vem de Jesus. Esse cheiro vem do meu Salvador. E nós vamos ter a oportunidade de falar do Senhor Jesus em meio às crises. O sábio Salomão, certa vez, ele disse que é melhor nós estarmos num velório do que estarmos numa festa. Porque é ali no velório que nós vemos o fim de cada um de nós, que o nosso coração se quebranta, que nós nos humilhamos e que nós reconhecemos a Deus. E numa festa, nós só queremos nos divertir, nós não pensamos em Deus, nós não pensamos no pecador que nós somos e como nós vamos acabar. Então, é este momento, irmãos, de velório, esses momentos de dores, esses momentos de incertezas, que nós devemos estar pregando o amor do Senhor Jesus, sendo a fragrância suave do Senhor Jesus para todas as pessoas. Paulo estava agindo assim. Paulo usa essa metáfora que nós falamos no começo, dos costumes romanos, para poder estar ensinando o povo da sua época e ensinando a nós hoje, queridos. Então, nós também
aprendemos aqui no versículo 2, olha aqui o que Paulo diz, o complemento do versículo 2 não, irmãos, versículo 15, né? Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão salvos, como aqueles que estão se perdendo. Então agora Paulo diz que nós somos, primeiro, fragrância para adquirirmos conhecimento e o conhecimento das pessoas sobre Jesus. Agora ele fala de que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os salvos, quanto para os que estão se perdendo. Nós somos o cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu a Deus. Quando Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos, aquele sacrifício subiu como incenso de aroma suave às narinas do Senhor. E o que o Senhor fez? Salvou a humanidade por intermédio daquele sacrifício, aceitou aquele sacrifício do Senhor Jesus, para que eu e você triunfássemos sobre a morte, triunfássemos sobre o inferno, triunfássemos sobre todas as obras do diabo, triunfássemos para termos um dia o nosso corpo transformado e estarmos com o Senhor Jesus para sempre, irmãos. Estarmos com o Senhor Jesus para sempre, no lugar aonde o Senhor nos preparou. Quando o Senhor Jesus disse, olha, eu vou vos preparar morada, se não fosse assim eu não vos teria dito que vou para o Pai, e aonde eu for vocês estarão comigo. E quando Jesus preparou essa morada? Quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia para que nós estivéssemos nessa morada. Essa morada foi preparada quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, porque ninguém tinha acesso. Ninguém tinha acesso. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, diz Paulo em Romanos. Então, irmãos, nós vemos aqui que nós somos o cheiro suave, o bom perfume, né? Por conta do sacrifício que Cristo ofereceu por nós. E agora, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós representamos a Cristo e ao seu reino. Nós exalamos para Deus, como aqueles sacerdotes que iam na frente por conta da vitória dos romanos sobre o adversário, sobre os inimigos, e iam queimando incenso, e aquele cheiro ia contagiando e entrando nas narinas de todos aqueles que venceram e todos aqueles que perderam. Olha o que diz aqui no versículo 15. Porque nós somos o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão salvos. Então nós temos que termos esse perfume de Cristo, temos que ter essa simpatia que o Evangelho nos leva a ter, termos esse cuidado que o Evangelho nos leva a ter, temos o amor que o Evangelho nos leva a ter, temos a paz que o Evangelho nos leva a ter, temos a longanimidade que o Evangelho nos leva a ter, para com os nossos irmãos, para com aqueles que são convertidos, para aqueles que congregam conosco. O importante, irmãos, de nós congregarmos é que nós podemos manifestar aquilo que Jesus fez na nossa vida uns para os outros, consolarmos uns aos outros, chorarmos com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Termos uma comunhão em Cristo Jesus. Isso é exalar o bom perfume entre os salvos. Entre a igreja tem que se dar bem, você tem que amar seu irmão, independentemente do defeito que ele tenha. Ame-o pelas qualidades, não procure amá-lo pelos defeitos, senão nós não vamos conseguir amar. É impossível que alguém não tenha qualidades para que a gente possa gostar dele, se apegar nessas qualidades. Mas infelizmente, muitas vezes, irmãos, nós não exalamos o perfume de Cristo quando nós nos apegamos nas lutas que aquele irmão passa, nas dificuldades que aquele irmão tem. Mas, às vezes, ele tem muito mais coisas boas para a gente amá-lo, para nós nos preocuparmos com ele. Você já orou pelo seu irmão hoje? Você já se preocupou com algum irmão hoje? Você já sentiu saudade de algum irmão hoje, queridos? O bom perfume de Cristo que nós temos faz com que nós faz o que nós
agimos dessa maneira para com o Senhor. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo para os salvos e também para os incrédulos. Porque os incrédulos vão perecendo. Da mesma maneira que eu exalo o perfume, para o crente, eu também exalo o perfume para o ímpio. E o ímpio tem que sentir o cheiro desse perfume. O Cristo tem que ver em mim, o ímpio tem que ver em mim esse perfume de Cristo e desejar esse cheiro e se unir ao Senhor Jesus. Por quê? O versículo aqui nos explica logo em seguida. Olha o que o versículo nos diz. O versículo 16. Para com estes é cheiro de morte, e para com os que são salvos, cheiro de vida. O que isso tem a ver com o texto? Como eu disse, irmãos, o sacerdote ia na frente queimando incenso, glorificando aos seus deuses pela vitória. Os inimigos iam logo atrás dos sacerdotes, ou para serem mortos, ou para serem presos. E os soldados, todos alegres atrás por conta da vitória. Aquele incenso cheirava para os vencedores da batalha como um incenso agradável, suave, como um perfume de vida e vida eterna. É isso que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Esse é o cheiro do Senhor Jesus que está nas nossas narinas, porque nós somos salvos da batalha. Nós vencemos o inimigo por conta de Jesus na cruz do Calvário. E isso trouxe a nós esse cheiro de vitória. Você tem o cheiro de vitória, você tem o cheiro de vida eterna, você tem o cheiro do servo do Senhor Jesus. Você tem um cheiro de alegria. Agora, para aqueles que eram prisioneiros, ou para aqueles que são prisioneiros do pecado, o cheiro daquele incenso era o mesmo cheiro, mas cheiravam para eles como um cheiro de morte, como um cheiro de prisão, como um cheiro de derrota, porque ali alguns iriam ser presos, alguns iriam ser mortos, e eles já tinham perdido aquela batalha. Então o cheiro para eles era de morte. É por isso que Paulo cita essa parábola. É por isso que Paulo cita esse costume de Romanos para que eles pudessem entender melhor. E para que nós tivéssemos também uma compreensão hoje. Esse texto, quando a gente se achega nele, a gente fica um pouco em dúvida, mas quando a gente começa a lê-lo, as palavras começam a saltar, a gente vai na história, a gente começa a entender, a compreender. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz na sequência que uma outra lição que nós temos, que nós, não podemos usar a palavra do Senhor como um comércio, para fazer comércio, como muitos fazem. Olha o que está escrito aqui, irmãos, no versículo de número 17. Paulo, na sua defesa, mas trazendo ensinamento, ele diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra do Senhor, fazendo comércio da palavra do Senhor, fazendo mercado da palavra do Senhor, usando a palavra do Senhor em uso próprio, para ganhar vantagem financeira, para ganhar status social, para ganhar propriedades, ou para enganar aos outros. A palavra que nós temos que pregar é uma palavra genuína. É o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Não podemos ficar inventando para enchermos a igreja, para ganharmos alguma recompensa financeira, para tirarmos proveito da palavra do Senhor. Nós que somos salvos, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus. Nós que exalamos o bom perfume de Cristo, a fragrância que agrada a Deus.
que subiu no sacrifício do Senhor Jesus como incenso suave e agradável à narina do Senhor Deus, e ele liberou perdão para toda a humanidade, para todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus. Nós não podemos mercadejar a palavra do Senhor, comercializar a palavra do Senhor, como se fosse um balcão de um comércio. A oferta de hoje é prosperidade. E enche ali, mas a pessoa não vai viver aquela prosperidade. Depois vão falar para aquela pessoa que foi falta de fé, que ela não orou, que ela não dizimou, que ela não ofertou. É fácil, desculpas eles têm um monte. Isso que Paulo estava explicando e é isso que nós estamos falando hoje para a igreja. A palavra do Senhor não tem que ter uma outra intenção, a não ser de salvar o pecador, a não ser de reconciliar o Salvador com o Senhor Jesus. O resto o Senhor Jesus acrescenta na minha e na sua vida. Nós vemos aí, irmãos, o comércio religioso, as pessoas fazendo da palavra do Senhor um comércio para ganharem, as pessoas fazendo da palavra de Deus um comércio para serem abençoados. Muitos de nós só queremos a bênção do Senhor, irmãos, não queremos compromisso com Deus. Não queremos adorar ao Senhor como Paulo estava adorando, glorificar ao Senhor como Paulo estava glorificando, e ensina que a gente faça. Não atribuir ao Senhor o louvor que lhe é devido, como Paulo atribuiu, e nos ensina a nós atribuirmos. Nós temos motivos para glorificar ao Senhor, irmãos, porque em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, nós estamos bem, nós estamos cultuando a Deus, agradecendo a Deus, louvando ao nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Muitos irmãos têm saído para trabalhar, o Senhor tem guardado, não só do coronavírus, mas de acidentes, incidentes, latrocínios, roubos. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. A proposta do Senhor para mim e para você é que nós sejamos o bom perfume de Cristo, o aroma agradável ao Senhor Deus, o aroma que nos reconcilia com os nossos irmãos, que faz com que nós amemos uns aos outros, como assim Jesus nos amou e deixou como mandamento. Amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração e ao seu próximo como a ti mesmo. Foi os 2 mandamentos que Jesus deixou para que se cumpra todos os outros, para que a graça de Deus superabunde na minha e na sua vida. Então, muitas vezes nós buscamos a Deus por interesse, não queremos dar nada para o Evangelho. Nós já recebemos do Evangelho, irmãos, a salvação e muitas outras bênçãos a mais. Olha de onde eu vim, olha de onde você veio. Hoje nós somos eternos. Nós já recebemos o maior lucro que o Evangelho pode trazer para nós, a vida eterna. A vida eterna. Agora é hora de nós darmos para o Senhor Jesus. E nós estamos preocupados com a nossa vida muitas vezes, queridos. E não estamos exalando o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Estamos afastando os irmãos de perto de nós. Estamos afastando os ímpios de perto de nós, porque nós queremos viver de uma maneira egoísta, buscar a Deus somente porque Ele pode dar, como muitos têm pregado aí, irmãos, como muitos têm pregado, como muitos têm ensinado. Mas, para nós concluirmos a sequência aí, mas pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. É o próprio Deus que usa a mim e usa você e usa a sua igreja. É da parte do próprio Deus que nós pregamos o Senhor Jesus. Foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem arquitetou o plano de salvação, foi Deus quem nos libertou do pecado, foi Deus que nos libertou da morte eterna, do inferno. Foi Deus. Por intermédio de Jesus, que subiu como um sacrifício de aroma suave à sua narina, e nos tirou da morte para a vida. E tem muitos ainda, queridos, que nós temos que levar o bom perfume de Cristo, para que o Senhor os tire da morte para a vida.
Em nome de Jesus, queridos irmãos. Nós vemos aqui que o evangelho não é com egoísmo. O evangelho é da parte do próprio Deus. Foi Deus quem nos enviou para pregar a mensagem da cruz com sinceridade. Foi Deus quem te enviou. Por isso que você tem o bom perfume de Cristo. Por isso que você tem a fragrância de Cristo, que agrada a Deus. Nós temos agradado a Deus com a fragrância que nós estamos exalando de Cristo? É uma pergunta que eu deixo para todos nós. Amém? Deus abençoe você, queridos. Daqui a pouco nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Pelos pedidos de oração, põe seus pedidos de oração aí embaixo. Pela tua família, pelo teu emprego, pelo teu trabalho, e para que praga nenhuma chegue até a sua tenda. Em nome de Jesus, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês, amém?